Graça e paz, amados irmãos que estão aí conosco no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui. Vocês foram abençoados por Deus e não são pessoas apenas abençoadas, mas são pessoas também abençoadoras. Eu quero que você guarde essa frase. Eu não sou apenas abençoado, mas sou abençoador. Essa palavra traz toda a diferença na vida do cristão, pois o Evangelho nos chamou não apenas para sermos pessoas salvas, mas também para ajudar outras pessoas a terem acesso à salvação em Cristo Jesus que nós recebemos. E ser abençoador faz toda a diferença na vida do cristão. Hoje eu quero estar com vocês compartilhando uma palavra. O Senhor ele tem mexido no meu coração. Hoje de manhã acordei e fiz uma caminhada. Você, quando está ficando mais experiente em idade, você precisa se exercitar. E quando, após a caminhada, no meu período devocional de oração, o Senhor colocou muito forte no meu coração falar sobre que devemos fazer com que o juiz interior não exerça mais força na nossa vida. Na verdade, o nosso juiz interior ele deve ser morto. A morte do juiz interior em Cristo é necessária para que nós possamos ter uma vida espiritual mais profunda com Deus e nós possamos ser pessoas que auxiliem melhor o Evangelho e não atrapalhem o Evangelho. Eu quero ler com vocês o livro de Tiago, capítulo 4 e versículo de número 11 e 12. A Bíblia diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas outrem? Palavra importantíssima, principalmente nos dias de hoje, em que nós temos um acesso às redes sociais, e as redes sociais elas nos dão a oportunidade de ter um contato muito grande, impessoal. A impessoalidade, o estar distante, parece que permite, faz com que haja uma falsa ideia que permeie os corações, que o fato das pessoas não estarem próximas de mim permitem-me falar coisas que eu talvez não faria se estivesse face a face, próximo, se estivesse na presença das pessoas. Isso tem feito males gigantescos dentro da nossa sociedade. Tem feito com que pessoas venham gerar sobre si muitos e muitos pecados, pois tem destruído pessoas, tem falado coisas que têm levado outras pessoas a uma destruição emocional, que tem levado outras pessoas a sofrerem. Tudo isso por causa de algo terrível que tem estado nas nossas vidas desde a queda dos nossos primeiros pais, que é a vontade de ser semelhante a Deus. Esse desejo de ser igual a Deus faz com que nós esqueçamos que nós não temos capacidade de fazer leis eternas. A lei eterna só um pode fazer, que é Deus. Ele é o legislador. E ele não somente é legislador, mas ele também é juiz. E a capacidade de julgar de Deus é diferenciada, pois ele tem as condições de saber tudo. E quando eu penso em tudo, eu penso na atribuição de Deus, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. O seu saber em totalidade permite que ele julgue com justiça e verdade. Só que eu, ser humano, você, qualquer homem ou mulher, ele tem a limitação. Limitação de informação, limitação de vida, limitação de compreensão, limitações em todos os aspectos que o impedem de ser um justo juiz. E quando eu estou falando em jurisdição, em julgar, eu não estou falando que o homem não tem a capacidade de julgar uma atitude ruim e assim falar, essa atitude ela não é coerente. Não, a Bíblia não diz que nós, pessoas, não podemos julgar uma situação, julgar uma atitude. Isso é inerente de nós, pois o julgamento de atitudes faz com que nós cometamos menos erros, ou então nós erremos muito mais.
Se nós não tivermos a capacidade de saber discernir e julgar situações, nós não seríamos capazes de vencer o pecado, não seríamos capazes de melhorar. E auxiliar outras pessoas quando nós podemos mostrar que atitudes são erradas, num julgamento justo da atitude. Só que aqui Tiago, ele não está falando de julgar atitudes, ele está falando de julgar pessoas, de emitir sentenças, falar que tal pessoa jamais será alguém, falar que tal pessoa é errada, que tal pessoa não tem capacidade de ser uma pessoa melhor, não tem capacidade de exercer bem uma profissão, não tem capacidade de ser crente, cristão, seguidor de Jesus, que Deus não a ama, que ela não será ninguém diante de Deus. Existem muitas pessoas que, apesar de lerem as Escrituras, têm deixado de praticá-las. E Deus, ele chama a atenção dentro da Escritura, nesse momento, nessa palavra, para que nós tenhamos noção de que o inimigo quer retirar a nossa coroa, retirar a bênção sobrenatural que nós recebemos da comunhão com Deus. Pois o fato de alguém querer usurpar de Deus a sua glória, preste atenção nisso. Julgar pertence somente a Deus, Ele é o justo juiz. E o julgamento justo traz glória para Deus. E Deus, nas Escrituras, Ele fala: não compartilho a minha glória com ninguém. Ou seja, a glória de Deus não é dividida com nenhum ser, seja ele humano ou ser celeste, seja qualquer ser, não pode usurpar a glória de Deus. Porque quem quer usurpar a glória de Deus acaba se flagelando, se ferindo. Ou seja, vai estar debaixo de um juízo divino. E Deus não quer que você esteja debaixo de um juízo divino. Deus não me chamou e não chamou você. Tiago, ele fala: quem és tu que julgas outrem? Deus, ele quer dar para você uma visão diferenciada sobre isso. Deus quer que você tenha noção do caminho que você está seguindo, pois o Senhor tem te nomeado apenas para ser observador. E hoje em dia, nós temos muitos juízes emitindo muitas sentenças nas redes sociais. Diversos homens, inclusive, infelizmente, pessoas que foram chamadas para serem homens e mulheres que levam adiante a palavra de Deus. E nesse momento eu quero também dar um conselho àqueles que se acham ou se pressupõem pessoas que foram chamadas para lutar pelo Evangelho e começam a emitir muitas sentenças falando de pessoas. Eu, como pastor, aqui na internet, o meu papel ele é aconselhar pessoas, mostrar o caminho da verdade e ajudá-los a compreender um pouco melhor a palavra de Deus, compartilhar a bênção da palavra que eu recebi. E jamais o meu papel será emitir juízo sobre aqueles que não me foram confiados. Quando eu falo emitir juízo, é poder, de alguma maneira, chamar a atenção de pessoas que a mim não foram confiadas como ovelhas. E as ovelhas que a mim foram confiadas, se eu tiver de chamar a atenção delas, eu chamarei a atenção delas no particular, dentro da sala pastoral, ou seja, numa conversa pessoal na casa, ou então em algum ambiente em que nós podemos trazer a luz da palavra para trazer para essas pessoas restauração e vida. Nesse sentido, eu sou o pastor e Deus me confiou pessoas para cuidar delas, e dentro do meu rebanho, do rebanho que a mim me foi confiado, eu exerço o papel de auxiliador, abençoador, pessoa que faz com que aqueles que a mim me foram confiados possam superar aqueles problemas que estão lhes afligindo. Mas as outras pessoas que não foram confiadas a mim, ou seja, aqueles que acompanham este canal ou aqueles que eu terei acesso, essas pessoas eu não posso chegar e exercer um papel que a mim não me foi confiado, que é o papel de cuidador dessas vidas como pastor, e muito menos de juiz, para poder abrir meus lábios e
exalar, falar palavras que vão de alguma maneira jogar para baixo, destruir, fazer com que essas pessoas se sintam mal, ou então fazer com que outros venham de alguma maneira também querer exercer um papel que não lhes cabe. Eu tenho visto alguns ministradores que infelizmente têm emitido muitos juízos e ele tem levado uma multidão a seguir o seu próprio exemplo, achando que Deus entregou um legado, e muitos dizem que legado profético, para repreender, para defender o Santo Evangelho. Mas Deus não chamou pessoas para defender o Evangelho atacando outras pessoas. É nesse sentido. Deus chamou sim profetas. Eu acredito que Deus tem usado muitos profetas na nossa nação, aonde eles repreendem, eles falam, apontam, mostram o caminho e fazem com que as pessoas entendam que o pecado é destruidor. E atitudes erradas, elas podem e devem ser repreendidas e podem trazer exemplo de restauração e ainda pode guiar pessoas à salvação quando elas compreendem que as atitudes são erradas. Mas Deus não tem chamado juízes que lançam pessoas no inferno, que dizem que tal ciclano ou fulano não é salvo, que Beltrano e Ciclano são pessoas que não têm condições nenhumas. E eu não estou defendendo ninguém, não pretendo defender nem quem pratica coisas que, ao meu ver, estão contra a palavra, e nem aqueles que estão, de alguma maneira, falando, repreendendo o pecado, mas esquecem que o pecado não é a pessoa. É isso que estou chamando a atenção. O pecado não é a pessoa. E então, tome cuidado, até mesmo para você repreender, principalmente na rede social. Porque na rede social ela traz visualização e ela faz com que haja brigas que, em vez de glorificarem a Deus, elas destroem a visão verdadeira do Santo Evangelho. E Deus não quer que o Evangelho seja deturpado ou destruído por causa de intrigas formadas por pessoas que, em vez de andar dentro do caminho da palavra, estão indo pela tangente, pelo caminho do lado, em vez de glorificarem a Deus, percebendo que o Senhor chamou e o propósito dele na vida deste que ele chamou é diferenciado. Eu não sou juiz e nem legislador. Você não é juiz e nem legislador. Tome cuidado ao pronunciar palavras que vão denegrir a imagem do seu irmão, da sua irmã. Tome cuidado a exalar, falar palavras que vão colocar uma pecha ruim nas pessoas. Seja alguém diferenciado. Em vez de você falar mal, ore por essa pessoa. Se você tem algo a dizer à pessoa, diga à pessoa. Diga à pessoa, ou seja, se aproxime, seja pessoal. Não deixe que o legado da internet, o legado da rede social, da distância, faça você ter uma coragem absurda. Por que eu estou falando de coragem absurda? Coragem absurda é você pecar voluntariamente, mesmo conhecendo a palavra, e achar que isso não vai lhe causar nenhum mal. Não permita que a distância e a impessoalidade te dê a coragem absurda de pecar e achar que isso vai ficar por isso mesmo. Toda semente lançada, ela produz um fruto. E você deve tomar cuidado para que esse fruto não venha a ser um fruto que vai trazer males para a sua vida, para a sua família, que vai destruir o que nós temos de melhor para as nossas vidas, que é a comunhão com o nosso Deus. A comunhão que foi nos entregue através de um preço muito, mas muito caro, que é o sacrifício daquele que nos amou e morreu por nós na cruz do Calvário. Cristianismo verdadeiro é o cristianismo de estarmos a cada dia errando menos e se parecendo mais com Jesus. Só que para se parecer com Jesus é necessário ter com Ele comunhão, ter pessoalidade. Preste atenção nisso. Infelizmente, muitas pessoas
tem seguido o caminho das redes sociais no sentido da impessoalidade e tem se distanciado das pessoas. E alguns, eu quero que essa palavra alguns possam ser expressas no sentido de poucos. Eu gostaria que fosse assim, mas alguns têm seguido também um caminho de impessoalidade com Jesus. Estar distante de Jesus significa não se parecer com Ele. E não se parecer com Jesus significa ter impossibilidade de pertencer ao seu reino. E o Senhor, Ele não nos chamou para estarmos distantes do reino dEle. Ele nos chamou para estar próximos a Ele. Ele disse em Mateus, capítulo 14, em João 14, aliás, João 14, 1 e 2, ele diz: credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito. Vou preparar lugar para vocês, e quando eu for eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus quer que eu e vocês estejamos aonde Ele estiver. João 14, Ele abre nossos olhos para isso. Que o juiz interior, que quer nos impedir de ter comunhão com Deus, ele possa morrer na cruz do Calvário, juntamente com Jesus. Ou seja, que os nossos pecados, juntamente com o juiz interior, ele seja transferido para a cruz. E que a justiça de Cristo e a capacidade de ter os olhos abertos para a sua palavra e para a sua vontade possa ser transferida para nós. E nós possamos seguir o caminho de homens e mulheres de Deus, vitoriosos sobre os pecados e observadores da lei e cumpridores da palavra, para a glória do nome de Deus. Fique com essa palavra essa manhã e que você tenha esse dia abençoadíssimo e que o Senhor possa trabalhar cada vez mais na sua vida e na sua família. Fique com essa palavra. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Abençoe pessoas. Leve a palavra de Deus adiante. Amo vocês em Cristo e até o próximo vídeo.